Olá, turminha! Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, nossa aula de arte. Bem, estamos chegando ao final do mês de maio, né? Passou muito rápido. Nesse mês tivemos aniversário de Davi Rocha, o de Brenda. Amanhã será o de Cauã Inácio, né? Eu tinha anotado 21, mas é 29, certo? Será amanhã, né? No sábado. Então, quando for na terça-feira, já vamos iniciar o mês de junho, que é o mês junino, né? Um mês tão legal, tão animado, que tanta gente gosta por causa das comidas. Gente, as comidas de milho, uma maravilha, né? Uma delícia. Pois bem, nossos assuntos de arte está todo voltado para dança e música, não é isso? Que foi o que já iniciamos já há um tempinho, né? Ó, dança e música. Esse é o nosso assunto da unidade 2, junto com modelagem e dobradura, que falamos já sobre isso. Então, falamos sobre danças, falamos sobre vários estilos de dança. A nossa última aula foi sobre a música. Falamos sobre a escala musical, né? Falamos sobre as 7 notas musicais. Pois bem, hoje eu vou trazer um assunto que tem tudo a ver com dança e música, tá? Dando sequência aí ao nosso conteúdo da unidade 2. Vamos à nossa correção, certo? Peguem aí o livro de vocês para que a gente inicie a nossa aula de hoje através da correção, como é de costume. Então, vamos lá. Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, nossa aula de arte está começando agora. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos lá, nossa correção da aula da semana passada. Foi bem simples a atividade, porque foi apenas uma folha, tá? Foi na página 50. Então, na página 50, atividade 1, pedi para que você continuasse fazendo o sinal da clave de sol, né? Aí na pauta, tá? A pauta são essas linhas azuis que existem geralmente nos cadernos de música. Quem estuda música conhece bastante essa pauta e conhece as claves, né? Inclusive essa daí que é a clave de sol, tá? Então, a atividade 1 era para reproduzir outras claves, seguindo os passos aí de como iniciar o desenho, certo? Aí, na atividade 2, pedi para que você pintasse as notas que ficam nas linhas, tá? As notas, nessa atividade 2, vocês vão pintar apenas as notas que estão atravessadas com a linha azul, tá? Que a linha da pauta está passando dentro da bolinha. Então, aí no caso, são 4 notas que serão pintadas. Na atividade 3, vai pintar as que ficam nos espaços entre uma linha e outra. Então, nesse 3, vai pintar apenas 3 notas, tá? A atividade 4, relembrando aí o assunto de matemática crescente e decrescente, vai preencher os vagões com as notas musicais na escala decrescente. Decrescente é do maior para o menor, né? Decrescente, tá? Decrescendo, está caindo, tá? Crescente está crescendo, né? É da menor nota para a maior, está crescendo. A decrescente vai diminuindo, da maior nota para menor. Então, aí já tem escrito
em ordem crescente, não é? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Escreve o dó novamente, aí no meio, né, para centralizar, e começa a descer as notas musicais. Aí vai começar pelo si. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Certo? Bem simples essa atividade. Falando de dança, de música. Para falar de dança e de música, a gente precisa de quê? Precisamos do som. Então, esse é justamente o assunto que vamos falar agora, né? Nesse exato momento. Nossa aula de arte, 28 de maio de 2021. Sons. Para iniciar, a gente vai lá no dicionário saber qual é a definição de som. O que é som? Então, o dicionário diz que som é ruído, vibração, movimento vibratório de um corpo sonoro. O corpo sonoro é o que emite som, tá? Que se propaga no ambiente e impressiona o órgão da audição. Tá aqui, né? O som ele pode ser agudo ou grave, tá? Então, o que ele está dizendo é que é um movimento vibratório de um corpo. Pode ser um sino, um apito, tá? Que se propaga, se espalha no ambiente e impressiona o órgão da audição, que é o ouvido. Esse som ele pode ser um som agudo e um som grave. Características do som. O som ele tem como característica altura, duração, timbre, intensidade. Então, quando ele fala em duração, é simplesmente o tempo que um som dura. Na escrita musical, a duração dos sons ou das notas é representado pelas figuras rítmicas. Existem várias, cada uma tem um símbolo e um valor próprio e podem representar som ou silêncio. Então temos aí, ó, som, aí temos várias notas, né? Várias claves. Temos o nome e temos a pauta, tá? Semibreve, semifina, por aí vai. Aí ele fala da duração, é o tempo que o som dura, né? Aí quando ele fala de altura, é quando ele vem falando se o som é grave ou agudo. Lembra que a gente falou? Então, esses sons podem ser classificados em sons graves, sons médios ou sons agudos. Essa é a altura. Tem a duração, que é o tempo, tem a altura, se ele é grave, médio ou agudo, e tem o timbre. O timbre é a propriedade do som que nos permite distinguir uma fonte sonora de outra, de onde está vindo aquele som, tá? Aí o timbre é quando a gente consegue identificar se o som está vindo de um sino, de um sinal, de um tambor, é o timbre. E tem a intensidade. Os sons podem ser fortes, meio fortes ou fracos. E é medido normalmente em decibéis. Tem um aparelhinho, geralmente muito usado no trânsito, em cidades muito movimentadas, né? Para saber se o ruído, a quanto está a intensidade do som. Aí colocam lá no espaço, coloca, se levanta assim no ar e vai medindo a intensidade desse som, certo? Então, características do som temos duração, altura, timbre e intensidade. A característica que a gente vai falar agora é justamente sobre altura, né? Quando ela diz que permite distinguir sons agudos de sons graves. A altura de um som está relacionada com a frequência
das ondas sonoras. O som grave ou baixinho, a frequência das ondas sonoras é baixa. Já o som agudo ou alto, a frequência das ondas sonoras são elevadas. Pois bem, os sons possuem 4 características, a gente acabou de ver, não foi isso? Altura, duração, intensidade e timbre. A altura é a propriedade do som que o caracteriza como grave ou agudo. Ela está relacionada com a frequência das ondas sonoras. Então, quando o som é agudo, tá aí a frequência das ondas sonoras, ó. Ele é fininho, tá? Ele é bem fininho, tá? E quando ele é mais grave, aí olha como é que tá a frequência aí das ondas sonoras, né? Tá bem espalhada, né? Então, esse daí ele é mais grosso, certo? Aí tem a atividade na página 51 justamente sobre isso. Você precisa identificar em cada grupo, aí tem 3 grupos, né? Em cada grupo, quais são os sons agudos, que são os sons fininhos, e os sons graves, que são os sons mais grossos, de acordo com o que está pedindo em cada grupo. No primeiro grupo, pede para que você pinte, identifique, né, o animal que tem o som mais agudo. O som mais agudo aí é o som mais fininho. É o pato ou o passarinho. No segundo grupo, o animal que tem o som mais grave, mais forte, não é mais grosso. A coruja ou o passarinho. E no último, vai pintar o animal que tem o som mais grave e marcar um X no animal que tem o som mais agudo, certo? Um vai marcar um X e o outro vai pintar. Então, vai ficar dessa forma. O animal que tem o som mais agudo, mais fininho, é o passarinho. O animal que tem o som mais grave, mais grosso, é a coruja. E o animal que tem o som mais grave, você vai pintar, o pato. E o que tem o som mais agudo, que é o som mais fininho, vai fazer o X, tá? Sequência, pinta o passarinho, pinta a coruja e pinta o pato. E marca o X no passarinho. Beleza? Além dos sons, quando a gente está falando de som, a gente sempre ouviu falar, sempre, até nós mesmos já fizemos alguns sons, não é? Aí eu tô contando que alguém bateu na porta. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou imitar aquilo ali, ó. Aí a pessoa bateu na porta, toque, toque, toque. Não é isso? Tava assistindo o filme, aí explodiu. Bum! Esses sons que a gente imita, esses sons que a gente sempre tem costume de estar imitando, são chamados de onomatopeia. Já ouviram falar? Não, mas com certeza já fizeram alguns desses sons. Então vamos à definição de onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem de som, palavra usada para representar outros sons, como buzina, bebê, barulho de animais, miau, barulhos do tipo a porta abrindo, alguém espirrando, atchim. Então, onomatopeia nada mais é do que imitação de um som, certo? No livro de vocês, tenho aí, na página 52, algumas onomatopeias. Eu trouxe para vocês outras, que com certeza já vimos, vocês já viram em vários filmes, né? Em desenhos animados principalmente. Tá aí, ó. Boom, bang, ops, pou.
Tem aí o choro, né? O choro, sniff, sniff, sniff. Ou então, buá, buá. Não é? Ou então a pessoa com frio. Várias onomatopeias. Todo mundo já fez e ainda faz, tá? Então, tem aí no nosso livro, na página 52, 5 onomatopeias que com certeza vocês já ouviram ou já fizeram. Como é o som que o gato faz? Miau. Batendo na porta, toque, toque, toque. A campanha do telefone. Trilim, trilim. E o som do galo? Cocoricó. O som do cachorro? Au, au. Pois bem. Para exercitar esses assuntos que são muito legais de ensinar e melhor ainda de fazer, super ligado um com o outro, som, onomatopeia, que são imitações de sons. Pois bem, vou deixar para vocês, além da página 51, né, que eu já expliquei como é que deve ser feita, vou deixar para vocês a página 53 e a 54 do nosso livro de arte, tá? Do nosso livrinho de arte Sucesso. Então, na página 53, está pedindo para que você faça um desenho utilizando onomatopeias. Você pode usar a sua imaginação, porque o espaço é legal. Dá para fazer bastante coisa aí. Logo em cima tem, ouvi um lep-lep lá na sala. Era a titia abrindo a mala. Ouvi um ploc-ploc na cozinha. Era pipoca na panela. Então, você pode pensar e imaginar algum desenho, alguma coisa e fazer e colocar uma onomatopeia, certo? Já na página 54, qual é o som que cada um produz? Escreva nas linhas. Você vai tentar desvendar aí. O som do relógio, todo mundo sabe, né? Tic-tac, tic-tac. O som do besouro, o som do pato, do galo, de uma gotinha caindo na pia, o gato, uma bomba estourando e o som que a vaca faz, certo? Tenta reproduzir aí, tenta fazer, imita, tá? Para poder saber como é que vai escrever. É bem interessante se você... Vai ficar bem mais fácil se você imitar o som e assim conseguir escrever. Exemplo. O som que a vaca faz. Mu. Como eu vou escrever? M-U, mu. Mu. Vários U, não é? M-U-U-U-U. Mu, tá? Então, reproduz, repete, né, o nome para que você consiga ouvir. Aí, a partir do que você ouvir, você escreve, certo? Então, deixando vocês aí com essa atividade maravilhosa, encerro nossa aula de hoje. Um bom final de semana para vocês. Descansem, atualizem os livros. Muito importante deixar os livros atualizados, tá certo? Então, hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021, estamos encerrando nossa aula de arte. Um cheiro no coração de cada um e até a próxima aula.